Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês uma coisa que eu vi no meu devocional esses últimos dias e me chamou muito a atenção, e eu acredito que vai ajudar a gente a entender alguns conceitos sobre essa vida para o Senhor, né? Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos, ele faz uma apresentação pessoal. Isso vai estar escrito em Romanos capítulo 1, versículo 1, onde ele vai dizer de si mesmo: Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. E aqui eu acho incrível como um versículo tão pequeno consegue conter ensinamentos tão profundos. E a primeira coisa que a gente vê aqui dessa apresentação de Paulo é a sua motivação em fazer. E a primeira coisa que ele diz é: Paulo, servo do Senhor Jesus. Então, qual que é a motivação de Paulo em fazer? É o servir. Sabe, ninguém vai conseguir viver plenamente um chamado se não tiver em consciência de que aquilo para o qual você foi chamado nada mais é, em primeiro lugar, do que estar a serviço de Deus, e segundo, aonde esse serviço ele se torna eficaz, que é no servir ao próximo. Então, quando eu decido servir a Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo, automaticamente eu vou encontrar alguém para ser alvo do meu serviço. Então, eu entendo que, como dentista, eu consigo servir alguém. E existem alguns missionários que fazem isso, né? Tornaram como meta de vida embelezar o sorriso de algumas pessoas. Eles fazem essas transplantes, próteses e etc., com um valor muito mais acessível ou até mesmo de forma gratuita. Existem alguns que tiram um dia da sua agenda semanal para fazer o que eles chamam de atendimento social. Isso é muito comum também com fisioterapeutas, com psicólogos e etc. Você entender que aquilo que você tem pode servir ao seu próximo. E fazendo isso e entendendo que você está debaixo de um comissionamento, automaticamente você também está servindo a Deus, sendo obediente naquilo que você entendeu que é capaz de fazer. E aqui nesse primeiro ponto, a gente já cita algumas funções, algumas profissões, e é onde entra a segunda ênfase do apóstolo, é dizer, eu fui chamado para isso. E aqui, para mim, entra o conceito de vocação. Então, o que, que é a vocação? É o meio pelo qual você vai cumprir o seu chamado. Ou seja, é a ferramenta que você vai usar. Então, o chamado é igual para todo mundo. Ide e pregai o evangelho. Agora, a forma que nós fazemos isso, ela muda por conta das nossas predisposições naturais. Então, por exemplo, eu tenho e acredito ter uma vocação para cuidar da saúde das pessoas. Então eu vou procurar um curso de nível superior, eu vou encontrar um jeito de me aprimorar, de melhorar, de me capacitar para que eu sirva nessa área a alguém através dessa ferramenta. Outra pessoa vai dizer assim: não, eu sinto que a minha vocação é uma coisa das artes. Eu devia pintar um quadro, eu devia escrever um livro, eu devia escrever um roteiro de uma peça, eu devia ser um ator que vai aparecer nas Crônicas de Nárnia, porque lá tem, sabe, essa talvez seja a sua ferramenta. E Paulo, quando ele vai escrever, ele está dizendo: a primeira coisa que eu tenho clareza é que eu estou aqui para servir, e a segunda coisa que eu tenho clareza é sobre a minha vocação. Eu fui chamado para ser apóstolo. Meu chamado é de governo, é de delegar funções.
é de entender a necessidade de um lugar e servir aquilo, é de discernir o tempo e entender. Tá na hora de eu fazer tenda, agora eu não preciso mais fazer tenda. Ixi, mas eu me lembrei que a igreja lá ficou sem pastor depois que eu saí. Então eu vou mandar Timóteo para me substituir. Mas eu me lembro também que eu preciso fazer uma viagem para tal lugar e nessa viagem Jerusalém está no meio do percurso e eu estou sabendo que lá tem uma fome muito grande. Então eu vou levantar recursos aqui e quando eu estiver indo para tal lugar, eu paro em Jerusalém e eu deixo essa oferta para os irmãos lá. Entende? Paulo, ele entendia que a ferramenta pelo qual ele ia servir a Deus era através do seu apostolado, administrando recursos materiais e recursos humanos, colocando as pessoas em funções específicas, estabelecendo um tempo, talvez, pelo qual elas fossem ficar ali, e aparecendo os obstáculos, os empecilhos no meio do caminho, ele buscar uma estratégia aonde ele pudesse resolver o problema. Como, por exemplo, acontece no livro de Atos, quando os irmãos judeus começam a reclamar que estão ficando sem assistência social, porque há uma predileção clara dos irmãos em ajudar os seus compatriotas. Então os apóstolos se levantam e dizem assim: a gente precisa resolver esse problema, vamos levantar os diáconos que vão resolver isso para nós. Então você vê que os apóstolos eles estavam constantemente lidando com uma gestão, uma administração. E Paulo ele vai deixar isso claro na sua apresentação, dizendo: essa é a minha vocação. A forma que eu estou servindo a Deus é através dessa ferramenta. E aí eu queria te perguntar, quais são as capacidades que você vê em você aonde você consegue identificar uma vocação? Será que você tem uma vocação artística? Será que você tem uma vocação da área da saúde, higienista? Será que você tem uma vocação nesse meio de construção civil? Será que você tem uma vocação empreendedora? Aonde você vê habilidades e atributos sendo mais eficazes? Talvez isso te dê uma direção muito clara de qual é a sua vocação. E como uma dica extra aqui, eu te encorajo a estudar sobre e procurar investigar sobre as pastorais. Talvez olhando para uma pastoral, você vai identificar qual é a sua vocação. Então, dentre as pastorais, nós temos, por exemplo, essa coisa do trabalhar com o ser humano. Mas, olhando para uma pastoral, talvez você enxergue que a sua pastoral é universitária. Então não é com pessoas acima de 40 anos que você se sente confortável e nem abaixo dos 17. Talvez o seu público de fala onde você se sente confortável para lidar com as pessoas é nessa faixa entre os 17 e os 30 anos, os 17 e os 35. Talvez a sua pastoral seja hospitalar. Você é essa pessoa que quer visitar lá no leito, orar por alguém, entender a história, o que, que ela precisa, se ela tem todos os recursos ali para resolver o problema de saúde dela. Talvez a sua pastoral seja hospitalar. Sabe, essa coisa de eu sei que tem um asilo de idosos aqui na minha cidade, então eu vou lá tirar um dia, levar o meu violão, eu vou cantar para eles, eu vou contar uma história. Talvez tenha alguém lá que está muito idoso, não consegue mais ler, eu vou levar a Bíblia e eu vou ler para um irmão, ou eu vou ler um livro que aquela pessoa gosta. E talvez a sua pastoral seja nesse sentido. Então, se você ainda está um pouco perdido acerca disso, eu te encorajo a procurar sobre as pastorais. Talvez te dê um norte. E a última coisa que Paulo termina a sua apresentação dizendo é separado para o evangelho. E aqui o termo por si só se define, talvez não seja nem necessário a gente abordar tanto esse assunto, apesar de entender aqui que existe uma profundidade e uma riqueza muito grande nessas três palavras: separado para o evangelho. Esse conceito ele é muito claro e a gente precisa pensar que quando nós separamos algo
nós estamos dizendo para aquele algo que não existe mais a possibilidade de se comportar como os demais. Então, a construção do tabernáculo trouxe consigo a separação de alguns utensílios. Então, em Israel tinham várias botijas de barro, mas tinha uma botija que foi separada para o tabernáculo, então ela não ia ser mais usada em outra coisa, senão exclusivamente para o tabernáculo. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando você entende que você é separado para algo, você entende que não tem mais como se comportar com aquilo que não condiz para o qual você foi separado. Por exemplo, se você foi separado por um comitê olímpico para ser um atleta olímpico de qualquer modalidade que seja, não dá para se misturar com quem dorme tarde, com quem come mal e quem não cuida do seu corpo. Se você foi separado pela sua faculdade, pela sua sala de aula, pelo seu professor, para ser o representante dos Jogos Olímpicos Escolares, você não tem como mais se misturar com aqueles que passam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas jogando videogame, e você vai ter que estudar e se preparar e se capacitar para concorrer bem àqueles jogos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando Paulo diz assim, eu fui separado para o evangelho, ele está dizendo, não existe a possibilidade de eu me comportar como alguém que não conheceu o evangelho. Então, nesse meio que você entende a sua vocação, talvez você seja um empresário e você vai lidar com outros 10, 15, 20 empresários, mas você foi separado para o evangelho. Então você não se comporta como todo mundo se comporta. Se você foi chamado para ser um artista, no sentido literal da palavra, como aquele que fabrica arte, você vai lidar com 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 artistas, mas você foi separado para o evangelho. Não existe a possibilidade de você se comportar como os demais se comportam. Então, quando nós entendemos que existe uma motivação, é o servir, nós também entendemos que existe uma ferramenta, é a vocação, é como eu vou servir. Nós entendemos que o que vai nos diferenciar dos demais é a separação de Deus que existe sobre a nossa vida. Então, eu queria terminar esse vídeo dizendo para você: mergulha, vai fundo, faz aquilo que você tem convicção de que deve fazer. Mas acima de tudo, se lembra, você foi separado para o evangelho do Senhor. Não faça de qualquer jeito. Não se comporta como os outros se comportam. Faça a diferença, porque você foi separado. Sabe, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te ajudado a entender um pouco mais acerca de chamado e vocação, de como nós podemos ser eficazes na nossa vida com Deus e no serviço à sociedade onde nós estamos inseridos, mas acima de tudo, que esse vídeo te encoraje a tomar uma posição radical, a entender que se há uma separação sobre a sua vida, não existe mais a possibilidade de se misturar. Eu digo isso olhando para você, mas eu digo isso apontando para mim mesmo, que o Senhor me dê a graça, que o Senhor te dê a graça de entrar em todos os ambientes que a gente precisa entrar e nesses lugares fazer a diferença, permanecer separados e não nos misturar com algo de onde o Senhor já nos tirou e já nos separou. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e se você puder, me deixa aqui nos comentários uma forma de entender como esse vídeo te ajudou, aonde ele te esclareceu sobre algum ponto, e talvez o seu comentário ajude até uma outra pessoa a entender que talvez tenha uma vocação parecida com a sua, talvez tenha um chamado parecido com o seu, uma expressão do chamado parecido com o seu, e talvez o seu comentário ajude até essa pessoa a entender. E se você puder, coloca aqui um passo prático que você pode dar essa semana de intencionalidade, seja
olha, eu entendi que eu preciso me capacitar melhor. Seja, não, eu já entendi qual é a minha ferramenta, eu preciso ter coragem de começar a fazer. Ou seja, estabelecer uma meta dizendo, olha, toda segunda-feira eu vou fazer tal coisa, porque eu tenho certeza que isso está ligado ao meu chamado. A gente se vê no próximo vídeo, que Deus te abençoe.